sobre este CPI, Core ainda, você acha que é um ponto ali a ser olhado com mais atenção? Não tem vitória ganha ainda por enquanto para o Fed? Não, pelo contrário, Paulo, a gente tem visto os membros do Fed ainda extremamente preocupadas, inclusive a grande maioria falando em mais alta de juros, porque a inflação, o núcleo não está caindo, apesar de cair na velocidade que gostariam. E começam a criar outros problemas na economia. Veja, hoje mesmo, o Jobless Claim veio mais alto, pedido de seguro-desemprego, e numa pesquisa que saiu esse final de semana com pequenos empresários e pequenas empresas americanas que representam praticamente um terço da economia americana, a grande preocupação deles já não é mais a inflação alta, porque ela está cedendo. Então, eles já começam a ver uma luz no fim do túnel em relação a isso. Mas o grande medo deles agora é o crédito, cada vez mais escasso na economia por causa da taxa de juros altas e que só vai começar a aliviar a hora que a taxa cair. Só que a taxa só cai quando a inflação chegar na meta e ancorar as expectativas. E isso não está acontecendo. Então agora, como a gente já vem conversando há algumas semanas, quanto tempo vai demorar para inverter esse ciclo? Porque as causas que ele começa a criar são os problemas que começam a aparecer na economia. Aumento do desemprego, os salários não acompanhando a trajetória da inflação, a inflação não cedendo mais rápido, o crédito ficando escasso. Tudo isso é uma deterioração de cenário que, de novo, o grande problema para entender isso é que o mercado está numa direção, a economia está em outra. E o Biden falar o que falou agora, ele precisa fazer a parte dele, porque, inclusive, ele está sendo julgado no Senado, investigado sobre alguns crimes cometidos no passado, e sempre que sai manchete negativa, como saiu hoje de manhã, ele precisa aparecer tentando dar uma boa notícia para aliviar o lado dele também. Vamos lembrar que tem eleição ano que vem, e a situação dele e do filho não está muito boa em Washington. Fabio, bom dia para você, sempre um prazer falar contigo. O Bidenomics não está nos trilhos ainda, né? Inclusive saiu o índice de aprovação lá, menos de 40%, um nível bastante baixo aí, pensando num rally ali, ou pelo menos num cenário pré-eleitoral. Eu quero abordar um pouco essa história de inflação, né, e esse cenário inflacionário que a gente vem falando e batendo na tecla, e toda semana a gente monitora dado após dado, porque tem as notícias também, né? E o cenário mostra que a inflação é teimosa, né? Ela pode até arrefecer um pouco, mas virou as costas, ela aparece de novo, né? Ela vai crescendo. Eu queria saber sua percepção sobre a questão dos combustíveis, né? Porque acabou tendo uma leve queda aí nessa última leitura do CPI, mas a gente tem visto aumento de preço no cenário internacional, principalmente do petróleo. A gente sabe que um segundo semestre acaba tendo mais pressão, né, por preço de petróleo, acaba sendo mais elevado os preços por conta do inverno no hemisfério norte. Enfim, é um ponto de atenção, né? É ponto sensível e que combustível acaba sendo sempre, né, ponto sensível, principalmente pelas últimas altas que a gente vê aí nos Estados Unidos. Eu li algumas coisas e você que está aí, claro que pode sustentar e subsidiar a gente com mais informação. Mais de 30% de aumento nos últimos tempos, né, de combustível, americano pagando cada vez mais caro em combustível. Vamos lembrar, Felipe, que esse CPI que sai hoje, ele pegou o mês de julho que o combustível ficou em média entre 3,13 e 3,20. Hoje na bomba está 3,87. A gente ficou o mês de julho com petróleo nas mínimas, ali abaixo dos $70, $72. Então, assim, o petróleo não pega o núcleo do CPI, que veio em linha, mas pegou o número cheio positivamente. Isso já para o mês de agosto já vai mudar, porque a gente tem uma média de petróleo mais alta, entendeu? A gente já está vendo um petróleo mais alto, combustível nas bombas mais altos, que machuca o americano. 3,87 aqui, passando um mês atrás 3,13, são mais de 15% de aumento. Então, é uma coisa que preocupa, e vamos lembrar um dado importante. Os Estados Unidos está com a reserva de petróleo baixíssima. Então, o governo nem mais estoque tem suficiente para intervir e ajudar a baixar o preço do petróleo aqui, porque ele não tem condições de vender.
A grande questão que estão levantando, e tem 2, 3 relatórios essa semana muito interessantes dos grandes bancos, a Goldman, o Deutsche e o BNP, questionando justamente quando o petróleo estava abaixo de $70, que eram nos níveis que o governo americano falou que ia repor reserva, por que não compraram nada e esperaram? Ficaram parecendo investidor pessoa física que fica esperando o melhor momento em vez de fazer o que tem que ser feito na hora certa. E viram mais uma vez o petróleo andar, sabendo, como você bem informou, segundo semestre, a tendência dos preços de petróleo se manterem altas, porque a demanda aumenta só pelo inverno. Não precisa nem China crescer, nada disso. Só por esfriar já tem uma pressão compradora no petróleo. Então vai ser interessante ver essa dinâmica, que é benigna para a inflação americana também. Ô Fábio, você tocou no assunto da China, né? Claro que tem muitos assuntos relacionados à China que a gente poderia discutir, mas os dados recentes mostrando essa desaceleração e, de repente, a necessidade do próprio governo sustentar alguns estímulos ali. Pegando nessa parte que a gente estava conversando, de combustível, de aceleração global e tudo mais, olhando para a China, nesse cenário deflacionário lá, eles podem exportar essa deflação para os outros países, né? De repente, produtos mais baratos chegam nos outros países mais baratos, e isso pesa num cenário mais desinflacionário. Você tem essa leitura? Você acredita que isso possa acontecer na medida em que estímulos forem dados lá na China, né? Seja para o consumo interno, seja para o setor imobiliário, seja, enfim, para qualquer outro tipo de setor, isso pode elevar, né, a inflação, reduzir a desinflação lá e aí voltar a ter um caráter inflacionário no mundo todo? Como que você avalia, né, essa relação China-inflação no resto do mundo? Eu acho que essa exportação de deflação via China já está acontecendo e é o que está deixando os bancos centrais globais um pouco menos preocupados, porque ajuda muito a manter a inflação onde ela está, em tendência de baixa. Eu acho que a gente já vem falando isso há um bom tempo, e se eu não me engano, desde fevereiro eu venho batendo nessa tecla, que a China esse ano vai decepcionar, e vai decepcionar muito quem esperava alguma coisa vindo de lá. Eles têm sérias dificuldades, eles já estão estimulando a economia de tudo quanto é jeito, e vocês viram esse final de semana. Mais um caso Evergrande da vida aconteceu na China, mais uma grande imobiliária, uma construtora quebrou, contaminou o mercado inteiro, e a gente sabe que o maior bem de consumo e propulsor da economia chinesa é construção, são os imóveis. Então, assim, eu não espero grande coisas da China. Porém, o que é importante? Tem que saber que a China já está no preço, essa exportação de deflação. Ou seja, o mercado já enxerga isso, porque se eu, um mero mortal sentado na minha casa aqui em Miami, já estou falando sobre isso, os inteligentes que têm 350 milhões de informações e dados, já viram, já colocaram no preço do mercado. Então, o que vai acontecer? Qualquer mudança, as coisas começam a piorar. O problema, que a grande impressão que eu tenho, que eu estava acompanhando o que o Van Dijk falou de Brasil no bloco anterior, é que o Brasil contaminou o mundo com esse jeito de vai tudo dar certo. E eu acho que o grande erro dos bancos centrais globais é apostar justamente nisso, que tudo vai dar certo, esquecendo de precificar que nem sempre na nossa vida as coisas dão tudo certo, entendeu? Fabio, você citou Van Dijk Silveira, quero trazer ele aqui para a nossa tela, conversar com ele também. O Van Dijk, você estava falando, né, desse otimismo talvez exacerbado que o brasileiro sempre tem, e eu queria saber sua opinião a respeito desse cenário chinês, resto do mundo também, na medida em que a gente acaba sempre, né, trazendo essa expectativa de que de repente vai ter estímulo, de que de repente a China vai voltar a crescer, vai demandar commodity, enfim, a economia vai voltar, né, para os patamares anteriores, e aí posteriormente a gente possa abocanhar também um tantinho aí desse crescimento, mas parece que as coisas acabam estando um tanto quanto complicadas por lá também. Queria ouvir sua análise, Van Dijk. Obrigado, Felipe. Bom dia, como é que você está, Fábio? Bom ver você. Felipe, é o seguinte, desde o começo do ano, até mesmo no final de 2022, eu sempre fui muito veemente em dizer que não acreditava que a China fosse ter um desempenho em linha com os 5,5%.
muito menos com a expectativa do mercado, que cresceria 6%. Eu mantenho a minha posição e não vejo, nem com todos os tipos de esforços, o governo chinês conseguir reverter uma condição estrutural através de uma atividade, uma ação que é conjuntural. Então, o governo chinês precisa voltar para a prancheta e redesenhar uma série de pontos na economia chinesa para que a economia chinesa possa voltar a crescer. Só que ela não vai voltar a crescer naquelas taxas que a gente se acostumou de 9%, 7%, que, a meu ver, entendendo um pouco de análises novas feitas pelo professor Luiz Martinez da Universidade de Chicago, eu tenho certeza em dizer que os números foram maquiados, uma vez que o PIB chinês é calculado de maneira diferente que o nosso PIB. São metas de crescimento que são distribuídas para as províncias, mas não existe um IBGE, não existe um órgão independente que averigua esse crescimento de fato. Muito desse crescimento histórico aconteceu através de construção de construção civil, pontes novas, novas ferrovias. Inclusive, na China, é o país que está mais coberto por linhas rápidas de trem, que no começo ligavam grandes centros industriais e populacionais, e hoje tem um trem-bala que leva pessoas a lugar nenhum, vilarejos no interior da China. Quer dizer, esse modelo, ele se esgarçou e ele não vai voltar mais, não existe mais dinheiro para isso. Ainda que a China, a gente levar em conta, né, o fato que a China tem o segundo maior relação dívida-PIB do mundo, só segundo para os Estados Unidos. Se a gente levar em consideração os estudos feitos pelo professor Martinez, que calcula que nos últimos 10 anos, 20 anos, aliás, a China teve um crescimento inferior ao que foi publicado, entre 30% e 40%, a China teria a maior relação dívida-PIB do mundo. Quer dizer, os dados da China não são confiáveis, são manufaturados ao bel prazer do governo chinês. E nós compramos no mundo ocidental, no mundo livre, nós compramos a ideia de que a China realmente... E a China por muito tempo carregou o mundo. Só que é um modelo que tem uma conjuntura que tem que ter a combinação de um modelo autoritário de governo, baixo custo de trabalho e investimento externo maciço. O que vem acontecendo? Empresas vêm retirando investimentos da China. Hoje mesmo foi anunciado um banimento de investimentos em setores sensíveis de tecnologia, principalmente com inteligência artificial, microchips de última geração e uma série de outras atividades associadas a quantum computing que são essenciais para o desenvolvimento da máquina militar chinesa, que obviamente tem os efeitos diretos e indiretos na manufatura em geral, na qualidade da produtividade da China. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma China que vai precisar fazer reformas muito além de incentivos. E reformas, até que elas tenham um impacto total, demora tempo. Então a gente não pode contar. A China está fora do baralho? Não. A China é um país essencial para o mundo. Mas a China não vai ser essencial como ela era antes, carregando o mundo inteiro nas costas. Inclusive um tema bom, posso entrar aqui na conversa? O Felipe que fez a primeira pergunta, eu vou entrar na roda, viu, Felipe? Dá licença aqui, tanto com o Fábio quanto com o Van Dijk, até porque, né, eu queria falar um pouco sobre isso. A gente vê aí, a China, no entanto, pode sofrer até mais reações até da decisão ali do presidente Joe Biden, né, do presidente americano Joe Biden, de permitir que o Departamento do Tesouro regule investimentos americanos em certas áreas, que são essas que o Van Dijk estava, inclusive, falando aí, essas áreas sensíveis aí na China, Hong Kong e também Macau. Eu volto com esse ponto que o Van Dijk falou. Fábio, eu queria que você comentasse como que você vê, né, toda esse setor, vamos dizer, de tecnologia da China já começando a sentir estes efeitos de restrições americanas. Infelizmente, cada vez mais, Paulo, e eu não sei se o Van Dijk concorda comigo, que a China só vai sair dessa situação numa guerra. A gente caminha cada vez mais para um embate geopolítico de guerra mesmo. Porque quanto mais os Estados Unidos restringir a China, você começa a dividir o bloco de quem vai ficar de cada lado, quando a gente está falando de uma tecnologia essencial. E Taiwan é o centro de tudo isso, porque os semicondutores, em sua grande maioria, são produzidos lá. Vai chegar um dado momento onde não tem jeito. E se for pensar friamente, olhando para os livros de economia,
Tudo que essa turma precisa hoje para começar de novo é uma guerra. Resolveria muitos problemas, infelizmente, para os dois lados, tanto Estados Unidos quanto problemas para a China. E está na iminência disso. Diferentemente de uma Rússia e Ucrânia, se China e Estados Unidos se estranham num combate bélico, vão ter consequências globais muito piores. Mas cada vez mais, com essa briga de comadre entre eles, se caminha para uma hora alguém exagerar um pouco mais e perderem a razão. E eu acho que a gente, infelizmente, caminha para um desfecho assim, porque o ano que vem é capaz de entrar um republicano na presidência, que vai ser muito menos tolerante com a China do que os democratas. Vandique, queria também ouvir sua opinião, né, em relação a isso, até porque eu estava lendo aqui que o objetivo, né, segundo a ação, tem como objetivo evitar que a tecnologia seja utilizada para desenvolver armas que ameacem os Estados Unidos e assim intensificar o controle sobre investimentos na tecnologia chinesa. Eu queria que você comentasse também um pouco mais sobre essas medidas. Paula e Fábio, perfeita posição. Acho que tem muita coisa correta no que você falou, Fábio. Eu até gostaria de trazer os estudos feitos pelo professor Jacek Kugler, que é um dos pensadores que criou a teoria de Power Transition, transição de poder, e que usa métodos de teoria dos jogos e métodos estatísticos, matemáticos bastante profundos para prever conflito, né? Jacek Kugler. Ele concorda com esse ponto, a teoria vai nessa direção e ela mostra que quando você tem países que lutam por hegemonia e são países que são relativamente iguais ou em paridade militar e econômica, que é o caso entre os Estados Unidos e a China, ainda que a China seja muito mais pobre que os Estados Unidos, mas ela tem paridade em termos de PIB nominal, né? PIB por poder de compra. Então, quando a gente vê esse nível de insatisfação por parte de um desafiante, né, um desafiante que é uma nação que vem crescendo, ela começa a ter esses desenvolvimentos bélicos militarísticos. E ela coloca em desafio a hegemonia ou a ocupação desse topo da pirâmide por parte desse país líder do sistema global, que seria os Estados Unidos no caso. Quando essa insatisfação ela cresce a um ponto tão grande, a oportunidade que ela vê é um cálculo se ela tem 50% ou mais de chance de ganhar numa guerra. E eu acredito que através de sanções, principalmente essas questões em tecnologia que impactam o crescimento da indústria bélica chinesa, os Estados Unidos vêm de maneira talvez até inconsciente, tentando empurrar a China para uma invasão de Taiwan, porque é Taiwan onde ela vai conseguir ter essas tecnologias que os Estados Unidos está proibindo de buscar, de serem vendidas, comercializadas com a China. E a China buscaria isso em Taiwan. Tem um outro ponto paralelo, que é o seguinte, nessa pirâmide de poder global, com os Estados Unidos no topo, nós temos a estrutura dos aliados, as grandes poderes, as great powers, os grandes poderes do mundo que estão concentrados principalmente na Europa e no Japão, certo? O Japão, sim, é perfeitamente alinhado com os Estados Unidos, principalmente sob a ameaça da China. Porém, já os europeus não veem e não têm mostrado, principalmente liderado pela França, pelo presidente Macron, esse alinhamento aliado aos Estados Unidos. E isso pode ser um problema nessa estrutura, né, dessa aliança de aliados entre Estados Unidos, as forças europeias, mais Japão. Então, isso pode ser uma razão que os Estados Unidos não partiria para uma guerra unilateral com a China. É onde eu vejo que tem o potencial de dissuadir os Estados Unidos de entrar num confronto bélico com a China. No entanto, como eu tinha dito antes, existe uma espécie de pressão, talvez até não intencionada, porque existem diversas teorias de política global, de política externa, que são conflitantes, que podem estar empurrando a China para a invasão de Taiwan, onde ela buscaria as tecnologias que estão faltando para o desenvolvimento dela. E num cálculo que pode estar errado, onde ela se sente na oportunidade ou na chance de ter 50% ou mais de chance de
conseguir confrontar e ganhar dos Estados Unidos, isso pode gerar um conflito que vai trazer o resto do mundo numa guerra. Já aproveitando esse gancho, né? Queria, na verdade, dos dois, ouvir aí até, mas começando com o Fábio, estamos caminhando para um protecionismo global, de repente? Talvez seja só o start, essas proibições de tecnologia, do setor mais de tecnologia, de repente a gente vai ver isso acontecendo em outros setores também? Paulo, eu não acho que é um protecionismo global, mas ficou claro do Covid que você não pode produzir tudo num lugar só. E os grandes nações aprenderam isso e eles agora estão fazendo um movimento de reshoring, né, que é trazer as matrizes de volta para perto de casa. Uma coisa que a gente sabe é que tecnologia, ela traz muitos benefícios para as nossas vidas, mas como nos filmes, nas mãos erradas pode criar um bando de coisa ruim. Então, quanto mais os governos forem prudentes em segurar isso, por quê? Você pode ter certeza de uma coisa, por mais que todo mundo fale do fim do dólar, da decadência dos Estados Unidos, as mentes mais brilhantes do mundo estão na América. Seja de qualquer nacionalidade, todo mundo vem para cá. Por quê? Porque é uma economia livre, um país que te dá liberdade ainda, diferente de muitos países do resto do mundo. Então, o governo americano quer preservar isso. Inclusive, na maioria das universidades americanas, as grandes mentes chinesas já estão em terras americanas também. E o governo está fazendo de tudo para mantê-los aqui, vendendo essa história da liberdade. Eu acho que isso é um movimento natural quando a gente sabe do poder que tem essas coisas. O que fica um pouco preocupante nessa história toda, quando a gente fala de matrizes voltando para perto de casa, a gente lembra que o Brasil é muito perto dos Estados Unidos e não vai se beneficiar quase nada com isso, como, por exemplo, o México, que hoje está nadando de braçada nesse movimento americano de trazer as empresas de volta para produzir perto lá dos Estados Unidos. Ô, Fábio, aproveitando esse gancho, Van Dijk, já que estamos falando de, né, talvez aí caminhar para o protecionismo global, o que mudou muito, né, das questões geopolíticas desde o Covid e também em relação à guerra, eu queria entrar num outro ponto, até porque é uma notícia que chama bastante atenção. A compra de diesel russo pelo Brasil saltou de 18 milhões de dólares para 1,5 bi de dólares. Van Dijk, pegando esse gancho, né, até um pouco sobre essa questão muito delicada em relação a este cenário mais geopolítico, de alguma forma, isso pode afastar o Brasil do Ocidente ou, né, trazer uma imagem do Brasil ali apoiando, por exemplo, a questão da Rússia, apesar da gente saber que relações comerciais elas são importantes, mas a gente sabe que a Rússia está tendo várias sanções, globalmente falando ali, e o Brasil aumentando essa compra, né, do diesel por lá. Como que você avalia isso, Van Dijk, e talvez os pesos e os contrapesos dessa ação? Paula, a política externa brasileira é errática. Ela foi errática sob o Bolsonaro, extremamente ideológica, e extremamente ideológica do lado do Lula. Nós temos o Celso Amorim, que é um ideólogo de esquerda, seria, na minha opinião, como era o nome dele? O Carvalho, como é que era? O Olavo de Carvalho. É o Olavo de Carvalho da esquerda, tá certo? Do que tange a política internacional. Né? E o Brasil vem se alinhando com o mundo que é contrário à liberdade, à democracia, à liberdade dos indivíduos. O Brasil vem se associando com a China, com a Rússia, propagando conceitos errôneos de que a Rússia e a Ucrânia são corresponsáveis pela guerra, uma vez que a Ucrânia foi invadida, um país independente, foi invadido pelo seu vizinho, já havia sofrido uma invasão em 2014, perdeu a Crimeia. Quer dizer, uma série de posicionamentos ideológicos que não levam em consideração a pragmática de um país que é um país que não conta muito para o mundo. O Brasil tem que se alinhar com todo mundo, ser um país, vamos dizer, não alinhado do ponto de vista ideológico, mas tem muito a ganhar em estar no campo dos americanos,
porque necessariamente o Brasil seria a segunda economia das Américas. Então, a relação Brasil-México-Estados Unidos é uma relação muito benéfica, porque existe uma quantidade grande de população, países grandes onde pode haver a mudança do nearshoring, ou como foi dito no Financial Times na semana passada em um editorial, o friendshoring. O friendshoring é aquele grupo de nações que podem ser que eles não abanem, né, a bandeira dos Estados Unidos, mas se associem de uma maneira mais objetiva com esses intentos que são propagados de democracia, liberdade individual, que é tão caro para os Estados Unidos. E o Brasil vem se desassociando disso. Quer dizer, o Brasil vem fazendo parte, principalmente das falas do presidente Lula durante o BRIC, falando que precisava criar uma moeda comum, aquela história toda, a associação com a Rússia, agora aumento do comércio com a Rússia. Isso cria uma faca de dois gumes, porque primeiro o governo passa a depender desse diesel barato, dessa relação mais, ainda que é muito pouca coisa, mas é o prelúdio do que está por vir. E, pelo outro lado, se distancia de um bloco tão essencial que hoje manda no mundo, né, que é liderado pelos Estados Unidos. Então, o Brasil começa a ser visto globalmente como um país associado às autocracias. E isso não é legal. Do mesmo jeito que não era positivo para a imagem do Brasil falas do Bolsonaro com relação ao meio ambiente, etc., também não é razoável a gente ter um governo de esquerda que se associa e ainda promove autocracias que cometem crimes contra a humanidade, como a Venezuela, como Cuba, fazerem parte dos BRICS. Quer dizer, é uma política ideológica e não pautada no melhor interesse do Brasil e dos nossos cidadãos. Fábio, sua opinião também, sempre importante aqui para a gente entender do que você compartilha deste tema. Olha, Paula, como dizem, né, eu não moro no Brasil, mas eu quero o melhor do Brasil. E eu concordo com tudo que o Van Dijk falou, porque as pessoas hoje é o seguinte, se você discorda do que esse governo patético está fazendo, você é bolsonarista. Se você concorda com esse governo patético, você é esquerdista. E não tem nada disso, eu não sou nenhum nem outro. Eu acho que o Bolsonaro ele foi tão ruim para o país que ele elegeu o Lula. Foram resgatar o Lula no presídio para colocar como presidente para se livrar do Bolsonaro. O mesmo movimento que fizeram aqui nos Estados Unidos, que todo mundo paga pau para o Obama, que foi um presidente medíocre americano, só que esquecem que ele elegeu o Trump em seguida. Foram buscar um louco da TV para ser presidente porque o americano não aguentava mais o Obama. O problema é que hoje falar a verdade dói e as pessoas não entendem. O que está acontecendo no Brasil é que a conta gotas, eles estão deixando uma conta que vai ser impagável, porque o ano que vem, como o Van Dijk falou há 2 blocos atrás, não tem só a substituição do presidente do Banco Central. O ano que vem tem uma eleição aqui nos Estados Unidos que provavelmente um republicano vai ganhar. E o republicano pisa na Casa Branca e olha para o Brasil. Com essa postura, o Brasil está anulado. E aí a conta chega, porque sem a América para te dar guarita, a Rússia e a China estão se lixando para o resto. Então, assim, o grande perigo que o Brasil corre hoje são essas rupturas por causa de um presidente que entrou com um teor de vingança, um discurso extremista, apoiando as coisas erradas e que vai custar muito caro para quem? Para o brasileiro que bate palma para ele hoje, porque eles esquecem que pau que bate em Chico, bate em Francisco, e a maré vira. E o cara não está preocupado com o povo, porque ele está há anos, desde 89, que eu lembro dele, que foi a primeira eleição, prometendo a mesma coisa e nunca cumprindo. E pegou o caderninho de 2003 e está implementando hoje de novo, que já não deu certo, com um discurso totalmente autoritarista, de mudar coisas e tudo mais, e se aliando ao que tem de pior no mundo. Isso é muito ruim. A China, ela não tem essa imagem toda, e o Van Dijk falou bem, o Macron faz continência para a China porque ele precisa do dinheiro chinês, porque o resto da Europa torce o nariz, entendeu? E o Macron vai embora já já também. Então a gente vai ver uma mudança de paradigma global com centro-direita voltando para os poderes, ver Itália, ver Espanha, como já deram sinais, propriamente Portugal. Daqui a pouco a França vira. E o Brasil vai ficar isolado com o quê? Cuba e Venezuela? Porra, tá louco. Olha o México, que é um governo de esquerda, mas está ali no pé
na barra da calça da Casa Branca o tempo inteiro, se beneficiando. Melhor salário mínimo global hoje é no México, mão de obra qualificada mexicana, e o governo é centro-esquerda. Aliás, centro não, ele já é um pouquinho mais do que centro-esquerda. E está tudo funcionando. Então a gente tem que parar com essa ideologia e tem que parar de bater palma para o que está acontecendo no Brasil. Porque, desculpa, resultados passados desse governo foram medíocres, tanto que acabaram todos na cadeia, e esse ano tudo que está fazendo não tem benefício nenhum, está surfando uma onda do que foi feito direito ano passado. Deixa começar a deteriorar a coisa, que a conta chega, aí vai ficar todo mundo, ai, ninguém viu. A verdade está aí, basta ver quem quer, entendeu? Muito bom, Fábio, sempre muito bom, muito boa a conversa, muito boas as análises. Quero agradecer, Vandick. Pode falar, Vandick. Eu estou aplaudindo o Fares, porque Fábio tirou qualquer tipo de papa que ele tinha na língua e falou exatamente o que tem que ser dito. Tem que acabar com essa história de ficar aplaudindo um lado ou outro e achando que o cara que fala mal do Lula é bolsonarista e o cara que fala mal do Bolsonaro é um lulista. Não tem isso. A gente precisa ser consciente e entender que o Brasil está desgovernado há um bom tempo, com condições ideológicas liderando ao invés do pragmatismo. A gente, como bem o Fábio falou, o México está dando aula de pragmatismo, que o López Obrador era uma espécie de Lula mexicano e o sujeito entendeu como é que o mundo funciona e investiu no que precisava ser investido. O problema do México hoje são os cartéis. Mas em termos de mão de obra qualificada, engenheiros, o México tem produzido uma quantidade enorme de engenheiros, cientistas da computação, estão indo além de produzir as maquilas, né, que era montar aquilo que acontece na Zona Franca de Manaus, no Brasil. A Zona Franca de Manaus é uma maquiladora, ela monta aquilo que foi produzido lá fora, pouca coisa realmente desenvolvida aqui. O México era isso. Hoje o México encontra uma oportunidade de ouro, tão de ouro que a China investiu e construiu um parque industrial no México para trazer empresas chinesas que vão se transformar em empresas mexicanas, vão receber uma grande quantidade de aporte para que elas não sejam mais chinesas. Legalmente elas vão ser empresas mexicanas, porém com os donos chineses e operando com os Estados Unidos. Quer dizer, isso tem muito que ver com o aumento da renda per capita no México, a melhora da condição de vida da população, e essas coisas são ignoradas aqui no Brasil por causa de uma ideia que não funcionou desde 1914, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos a Revolução Russa, 1917, e desde então seguimos